E aí, rapaziada do grupo Sou Mais Exata. Mais um vídeo aí da folha de exercício. Questão número 2, onde se pede: dado o ponto P menos 1 e 4 e função de x e y, que é igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Letra A, derivada da função sobre a derivada de x, xy. Primeiro passo é pegar a função onde a função x, y é igual a raiz x ao quadrado mais y ao quadrado. Primeiro passo é transformar esta raiz quadrada em uma potência, seguindo a propriedade de potência, onde o A sobre elevado a m sobre n vai ser igual a raiz de A n, o A elevado a m. Transformando a raiz em potência, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a meio, onde 1 é m, onde 2 é n. Agora vamos começar a derivar. Derivada da função sobre a derivada de x, y é igual meio que multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado, meio menos 1 menos 1 meio, que multiplica o termo de dentro derivada, a regra da cadeia. X ao quadrado mais y ao quadrado, derivada. Derivada da função sobre a derivada de x, y é igual a meio que multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a menos meio vezes a derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada de y ao quadrado, y é uma constante, 0. Derivada da função sobre a derivada de x, y é igual a meio que multiplica. Inverter a base, tá negativo, vou inverter a base.
1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 1/2, que multiplica a 2x. Derivada da função sobre a derivada de x, y é igual a meio. Agora eu volto para a raiz. Raiz quadrada de 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado vezes 2x. Derivada da função sobre a derivada de x, y é igual meio raiz de 1 sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, 2x. Derivada da função sobre a derivada de x, y é igual a meio, raiz de 1 é 1, raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado vezes 2x. Derivada da função da derivada de x, y é igual 1 vezes 1 vezes 2, 2x, sobre 2 raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Corta 2 com 2, vai ficar derivada da função sobre a derivada de x, y é igual a x sobre raiz x ao quadrado mais y ao quadrado. Letra A, resposta final. Ficou um pouquinho grande que eu fui fazendo passo a passo. Para quem ainda não entendeu derivada parcial, aí ficou um pouquinho grande. Agora vamos partir para a letra B. Letra B. Letra B. Derivada da função sobre a derivada de x é igual menos 1 e 4. Menos 1 e 4. Vamos chamar o menos 1 de x e y. Derivada da função sobre a derivada de x, y. Já sabemos que é x sobre raiz x ao quadrado mais y ao quadrado.
positivo? Agora, só trocar o x por menos 1, tudo que é x por menos 1 e tudo que é y por 4. Derivada da função sobre a derivada de x menos 1 e 4 é igual a menos 1 sobre raiz quadrada de menos 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Derivada da função sobre a derivada de x menos 1 e 4 é igual a menos 1 sobre menos 1 ao quadrado vai dar 1, 4 ao quadrado 16. 16 mais 1, raiz de 17. Ainda não é uma resposta formal, ou como se diz o Gilson Bandeira, não é uma resposta de engenheiro. Vamos tirar a raiz do denominador. Racionalizando. Multiplico raiz de 17 embaixo e consequente em cima também multiplico. Ou seja, isso aqui é algo semelhante a isso aqui. Um sobre 1 vai dar 1. 1 sobre 1 vai dar 1. Menos 1 sobre raiz de 17 vezes 1 não altera a sentença matemática. Raiz de 17 sobre raiz de 17 vai dar 1. Isso aqui vezes 1 vai dar menos 1 sobre a raiz de 17. Não altera a sentença matemática. Onde vai ficar menos 1 vezes raiz de 17 menos raiz de 17 sobre raiz de 17 ao quadrado. Raiz quadrada corta com 2 vai ser igual a menos raiz de 17 sobre 17. Resposta final. Letra B. Letra C. Letra C. Letra C. Derivada da função sobre a derivada de x, y. Não, derivada de y. Derivada de x já foi. Agora a letra C, derivada de y. Derivada de y. Agora vamos derivar parcialmente em relação à variável y e supomos que as outras variáveis venham a ser zero. Função de x, y é igual raiz de x ao quadrado, raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, onde vai ficar, já vimos anteriormente, x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 1 meio. Derivada da função sobre a derivada de y, xy
é igual meio que multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a menos meio. Por que menos meio? É 1 ao quadrado menos 1. Cai 1 grau. Menos meio. Vezes a derivada do termo de dentro. Regra da cadeia. X ao quadrado mais y ao quadrado. Derivada. Derivada da função sobre a derivada de y. X, y é igual a meio x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1 meio vezes a derivada de x ao quadrado. É uma constante, porque a gente está derivando em relação a y e considera as outras variáveis zero. Zero ao quadrado vai dar zero. Mais derivada de y ao quadrado, 2y. Derivada da função sobre a derivada de y é igual x, y é igual meio, inverte a base, 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, elevado a quem? Meio. Inverte a base, troca o sinal. Vezes quem? Vezes 2y. Agora já vou fazer direto, senão não vai caber no espaço aqui da folha. Derivada da função sobre a derivada de y, x, y é igual a meio que multiplica 1 sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado vezes 2y. Derivada da função sobre a derivada de y, x, y é igual a 1 vezes 1 vezes 2y, 2y sobre quem? 2 raiz x ao quadrado mais y ao quadrado. Corta 2 com 2, vai ficar a derivada da função sobre a derivada de y é igual a derivada de y, x, y é igual a y sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Resposta final. Letra C. Letra D. Letra D. Derivada da função sobre a derivada de y é igual a menos 1 e 4, onde menos 1 é o x e 4 é o y. Ou seja, tipo pares ordenados, se eu não me engano. Sabemos que, já que a derivada da função sobre a derivada de y
é igual a y sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Agora vamos trocar tudo que é x menos 1 e tudo que é y, 4. Derivada da função sobre a derivada de y menos 1 e 4 é igual a 4 sobre raiz quadrada x ao quadrado menos 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Derivada da função sobre a derivada de y menos 1 e 4 é igual a 4 sobre raiz de 17. Racionalizando, vezes raiz de 17 sobre raiz de 17. Vai dar 4 raiz de 17. Raiz de 17 vezes raiz de 17. Raiz de 17 ao quadrado. Corto o radicando. Corto o radical com 2. 4 raiz de 17 sobre 17. Resposta final, letra D. Valeu, galera. Essa aí, mais uma aí. É a segunda questão. Valeu, valeu.